Olá, meu nome é Helena Vitória, sou da turma I2262MG e nesse vídeo eu irei apresentar a database que eu desenvolvi para a matéria de banco de dados, no contexto de uma locadora de música. O objetivo desse banco é armazenar informações sobre clientes, artistas, gêneros, álbuns, músicas e os aluguéis realizados, aplicando corretamente os conceitos de DDL, DML e normalização. Eu começo criando um banco de dados chamado Locadora Música, na linha 5, que é onde todas as tabelas vão ficar armazenadas. Logo em seguida, na linha 6, eu uso o banco de dados que acabou de ser criado para garantir que tudo que eu for executar depois vai acontecer dentro dele. Agora é a parte em que eu crio as tabelas, e eu começo criando a tabela cliente, que vai armazenar os dados das pessoas que alugam os álbuns. O ID cliente é a chave primária e autoincremental. Eu coloquei o nome obrigatório, o e-mail também obrigatório, porém único, e o telefone eu deixei como opcional. Depois, eu crio a tabela artista, que guardará as informações dos artistas ou bandas. As informações, no caso, eu coloquei nome e país de origem. Também tem um ID artista. Bom, cada artista vai poder ter vários álbuns relacionados a ele. Em seguida, eu crio a tabela gênero, que vai servir para classificar os álbuns por estilo musical. O nome do gênero é único para evitar duplicação. Aqui eu crio a tabela álbum, onde possui os atributos ID álbum, título e ano lançamento, que armazenam as informações principais do álbum. Além disso, ela possui os atributos ID artista e ID gênero, que são chaves estrangeiras responsáveis por relacionar o álbum ao artista e ao gênero musical. Logo em seguida, eu crio a tabela música, onde ela vai ter os atributos de identificação e descrição da música, como o ID, o título e a duração, além de ter o campo ID álbum, que faz o relacionamento da música com o álbum. Então, nós vamos para a nossa última tabela, que é a tabela aluguel, que vai ser responsável por registrar os aluguéis realizados. Ela possui os atributos ID aluguel, data aluguel e data devolução, que armazenam as informações do aluguel, além de fazer a ligação entre o cliente e o álbum por meio dos IDs. Após esse processo de criar todas as tabelas, a gente vai para o próximo processo, que é o de inserir os dados para testar o banco. No vídeo, eu primeiro mostrei como as tabelas estavam antes de fazer a inserção das informações, usando o comando de consulta para deixar claro que elas estavam vazias. Depois disso, eu comecei a inserir os dados em cada tabela. Na tabela cliente, eu inseri os dados dos clientes, como nome, e-mail e telefone, que vão ser usados posteriormente nos aluguéis. Em seguida, eu fiz a inserção dos artistas, depois dos gêneros musicais, dos álbuns e das músicas. Por fim, eu inseri os dados na tabela aluguel, que relaciona cada cliente ao álbum que foi alugado. Essa ordem de inserção é importante, porque as tabelas possuem chaves estrangeiras e dependem uma das outras. Agora, eu faço uma consulta com o Joy. Nesse Select, eu consigo ver o nome do cliente, o álbum que ele alugou e a data do aluguel, tudo relacionado pelos IDs. Além de fazer uma consulta com o Joy, eu vou fazer uma consulta agora com o Group By, que vai servir para agrupar os aluguéis por gênero musical e ver quais gêneros foram mais alugados. Nesse comando, eu faço um update, que é usado para atualizar dados que já existem na tabela. Aqui, eu estou alterando o telefone de um cliente específico. O set define qual informação vai ser modificada, nesse caso vai ser o telefone. E o where é muito importante, porque ele garante que a alteração seja feita apenas no cliente com o ID que seja igual a 1, o que evita que todos os registros sejam alterados. Já aqui eu faço um delete, que é o comando usado para remover dados na tabela. Nesse caso, eu estou removendo uma música específica da tabela música.
Como eu disse anteriormente, o where define exatamente qual registro vai ser apagado usando o ID. Dessa vez a gente vai usar o ID da música. Se o where não fosse usado, todas as músicas da tabela seriam removidas. Agora nós estamos na etapa final do vídeo, que é a justificativa da normalização. Esse banco de dados está na primeira forma normal porque todos os atributos são atômicos, ou seja, cada campo armazena apenas uma única informação. Por exemplo, o nome do cliente, o e-mail e o telefone estão separados em campos diferentes, e não existe nenhum atributo que armazene mais de um valor ao mesmo tempo. Além disso, todas as tabelas possuem uma chave primária, o que garante a identificação única de cada registro. O banco também está na segunda forma normal porque não existe dependência parcial. Como todas as tabelas utilizam chaves primárias simples, cada atributo não chave depende totalmente da chave primária da tabela. Por fim, o banco também está na terceira forma normal porque não existem dependências transitivas. Isso significa que nenhum atributo depende de outro atributo que não seja a chave primária. Por exemplo, informações de artista e gêneros não ficam armazenados na tabela álbum como texto, mas sim referenciados por meio de chaves estrangeiras. Isso garante mais organização, evita a repetição de dados e facilita a manutenção do banco. Dessa forma, a normalização garante que o banco de dados fique organizado, sem redundância e com integridade dos dados.